Deus entre com providência na vida dele, o crente precisa orar. Aleluia. O crente precisa buscar Glória a a presença de Deus. Aleluia. E uma coisa que nós precisamos entender como cristãos na palavra de Deus é que o nosso Deus sempre foi um Deus de intimidade. O nosso Deus, ele é um Deus que gosta de ter intimidade com o seu povo. Aleluia. O nosso Deus é o Deus de Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2, que diz: porque o nosso Deus não está com os teus braços encolhidos para que não possa ouvir, nem com os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. A Bíblia vai dizer que no princípio o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia diz que pela palavra do Senhor Deus criou todas as coisas. E o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas. É interessante que a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando se reúne a Trindade Santa, a Bíblia diz que Deus Pai olha para Deus Filho e para o Espírito Santo e diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando nós falamos a respeito do cristianismo, quando nós falamos a respeito de como ser um cristão na presença do Senhor, nós precisamos entender uma coisa, que a palavra cristão, ela tem um significado que é muito forte. Aleluia. E qual é o significado da palavra cristão? Pequenos cristos. Por quê? Porque nós somos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. Aleluia. Sabe por que você passa muitas provas na sua vida? Sabe por que você passa muitas lutas na sua vida? Sabe por que você passa pelo deserto e muitas vezes você acha que vai morrer? É porque o inimigo, ele tem raiva de você. Ele sabe que você foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança e dá uma ordem para este homem: olha, de todos os frutos do jardim vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela vocês não podem comer, porque no dia em que dela vocês comerem, certamente vocês irão morrer. Mas a Bíblia diz que o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor. E mais importante é o que o apóstolo Pedro vai nos dizer, que ele não está apenas ao nosso derredor, mas ele está fugindo como leão em busca de quem ele possa tragar. Mas entenda uma coisa, ele está fugindo como leão, mas ele é apenas um gatinho, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Esta noite, e o nome dele é Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Deus então cria o homem e dá essa ordem para ele. Mas Deus vai ver que o inimigo vai entrar no meio do jardim e vai induzir o ser humano a comer do fruto. E o homem e a mulher comem do fruto. E os irmãos já conhecem a história bíblica. A Bíblia diz que Deus vai expulsar o homem e a mulher da sua presença no jardim do Éden. Deus vai selar o jardim do Éden com espadas. Deus coloca anjos para guardar o jardim do Éden. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia e que as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos destruídos. Nós vamos ver que o nosso Deus, ele não vai destruir a humanidade toda. Não! A Bíblia diz que o nosso Deus, ele deu continuidade no trabalho. Ele permitiu que o homem ficasse na terra. Deus não destruiu
manter. Você vai ter que trabalhar se você quiser se vestir bem. Você vai ter que trabalhar se você quiser ter uma casa boa e um carro bom. Porque o nosso Deus, Ele é bom, mas Ele é justo. A Bíblia diz, foi dito aqui nessa noite, no livro de Gênesis, capítulo de número 6, que Deus, Ele permite a humanidade ficar na terra. Mas com o tempo, Deus, Ele começa a se entristecer com a humanidade. Meu Deus. Porque por 3 vezes o Espírito Santo, Ele é enviado na terra. A primeira vez que o Espírito Santo é enviado na terra, a Bíblia diz que ele pairava sobre as águas. Isto foi no princípio, na criação dos céus e da terra. A segunda vez que o Espírito Santo ele é enviado sobre a terra é em Gênesis capítulo de número 6. A Bíblia diz que Deus olha para a terra, vê que o ser humano está fazendo tudo para desagradar ao Senhor. A Bíblia diz que este era o tempo de Noé. E no tempo de Noé, a Bíblia diz que as pessoas casavam e davam-se em casamento. Elas não estavam preocupadas em participar do culto como nós estamos aqui nesta noite. Elas não estavam preocupadas em estar na presença de Deus como nós estamos aqui nesta noite. Não, elas não queriam saber de ter compromisso com o Senhor. Por quê? Porque ter compromisso com o Senhor requer entregar a sua vida por inteiro para Deus. Porque todo aquele que tem um chamado de Deus, foi falado aqui nesta noite, todo aquele que é escolhido por Deus não tem escolha, não tem escapatória, não tem para onde fugir. E a humanidade sabia disso. Por conta disso, eles não queriam estar na presença de Deus, mas casavam e davam-se em casamento. E a Bíblia diz que eles começaram a beber, se prostituir e cada vez mais se afastando da presença de Deus. E Deus se entristeceu de ter feito o homem. Mas Deus achou graça em um homem chamado Noé. A Bíblia diz que Deus chama Noé, acha graça em Noé e diz: Noé, faz uma arca. Faz uma arca, Noé, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, mas eu vou salvar você e a sua casa, Noé. Meu Deus. E a Bíblia diz que por 120 anos, Noé, enquanto construía a arca que o Senhor ordenou a ele que construísse, durante 120 anos ele pregava a palavra de Deus. E nada daquela humanidade se arrepender dos seus pecados. Nada daquela humanidade querer ter compromisso com o Senhor. Então chega o dia do dilúvio. Deus coloca Noé e a sua família dentro da arca e alguns animais. E a Bíblia diz que na arca tinha apenas uma janela. Ei, sabe o que é estar na casa do Senhor? Sabe o que é você estar na presença de Deus e ser guardado pelo Deus Todo-Poderoso? Ei, meu irmão, é muito forte isso. Porque Deus é um Deus que zela pela tua palavra. Deus é um Deus que cuida do teu povo. Mas é muito importante que nós tenhamos compromisso com Deus. E quando Deus olha para Noé, Deus vê que Noé não era qualquer pessoa. Deus vê que Noé não era qualquer um no meio daquela humanidade. Mas Noé, ele era o homem que Deus olha para ele e achou graça nele. E por conta disso, Deus salvou Noé e a sua família, colocando eles dentro da arca. E quando eles entram dentro da arca, foi falado aqui nessa noite, Deus, ele fecha as portas da arca para que ninguém mais possa entrar. A terceira vez que o Espírito Santo é enviado na terra é quando Moisés sai com o povo da terra do Egito. A Bíblia diz que a nação de Israel, eles permanecem 430 anos como escravos ali no Egito.
eles apanham do faraó, são escravizados pelo rei faraó, mas a Bíblia diz que agora chega um momento que esse povo eles começam a clamar ao Senhor por causa da servidão. Sabe qual que é o problema dos crentes nesses últimos dias? É que o crente só ora, pastor Nadir, quando está na prova. É que o crente só ora quando está passando pelo aperto. É que o crente só ora quando o sapato está apertado. Aí o crente lembra de Deus. A nação de Israel a Bíblia diz que quando a servidão aumenta, os filhos de Israel, eles começam a buscar ao Senhor, eles começam a clamar ao Senhor, Deus dos céus e da terra. E Deus, como não tem os seus ouvidos tampados, como eu disse aqui nesta noite, certamente Deus vai ouvir o clamor dos filhos de Israel e vai lá em Midian buscar Moisés e apresenta-se para Moisés no meio da sarça, dizendo: Moisés, eis que eu ouvi o clamor do povo dos filhos de Israel que estão no Egito, e eu desci para livrá-los. Moisés, a Bíblia diz que 3 milhões de pessoas saem do Egito armados com armas que os egípcios deram para eles. Ei, 3 milhões de pessoas andando durante 40 anos pelo deserto. 3 milhões de pessoas durante 40 anos. Eles estavam vendo Deus operar milagres. Eles viram Deus abrir as águas do Mar Vermelho. Eles viram Deus fazer o maná cair do céu. Eles viram Deus fazer a rocha por 2 vezes brotar água para o povo. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o povo de Israel eles não estavam, irmãos, totalmente na presença de Deus. Eles não estavam satisfeitos com as coisas que o Senhor estava fazendo no meio deles. E a Bíblia vai dizer que esse povo começa a crescer ainda mais, eles começam a se multiplicar ainda mais. E quando o povo se multiplica, a Bíblia diz que começa o tempo dos reis. Veio Saul, veio Davi, veio Salomão, e a Bíblia diz que o povo continuava se multiplicando. Mas após a morte do rei Salomão, a Bíblia diz que houve uma divisão entre os povos. E quando o povo se divide, não é para bem, não é para melhor, é para destruição. Porque Deus não habita no meio da divisão. E quando o povo se divide, a Bíblia diz em Isaías capítulo 63, versículo de número 10, que o povo do Senhor rejeitou o Espírito Santo de Deus, e que por conta disso o Espírito Santo se tornou inimigo do povo de Israel. Ei, preste atenção nesta noite. A pior coisa que tem é quando Deus se torna inimigo do homem. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 29, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ei, você lê a Bíblia, você conhece a Bíblia, você sabe o que Deus diz
sacerdote. E um sacerdote naquela época iniciava o ministério aos 30 anos de idade. Jesus inicia o ministério. Jesus, ele vai atrás de 12 homens que ele mesmo escolheu. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio estes homens andaram com Jesus e aprenderam com Jesus. Agora chega o momento em que Jesus faz a última ceia com os discípulos, canta o hino e vai para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava no Monte das Oliveiras orando com os seus discípulos, Jesus, ele começa a suar gotas de sangue. Agora chegam os soldados do templo para prenderem Jesus. Jesus, ele é amarrado. Jesus é acorrentado. Jesus é apresentado agora diante do sumo sacerdote José Caifás. E agora Jesus estava sendo condenado à morte, e morte de cruz. Entenda uma coisa nesta noite: Jesus não precisava passar por aquilo. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, mas tinha um propósito. Jesus precisava morrer pela humanidade para que nós pudéssemos receber a salvação de Deus. Agora Jesus é entregue à cruz. Eu vou chegar no texto. Ele é entregue à cruz. Jesus é pendurado ali na cruz do madeiro. Jesus havia acabado de levar 39 chicotadas. Jesus estava com mais ou menos 468 cortes de chicote no seu corpo inteiro. E a Bíblia diz que quem olhava para ele não via beleza nem formosura. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia dito para os discípulos: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Os discípulos não acreditaram que ele iria ressuscitar. Todos ficaram com medo, ficaram trancados dentro de casa com medo dos judeus. Não acreditaram na promessa que ele iria ressuscitar. Mas no terceiro dia chegou a notícia dentro daquela casa: Jesus ressuscitou. Eu quero dizer para você: Jesus ressuscitou. Ele está aqui nesta noite. Ele está dizendo: eu quero transformar a sua vida. Eu quero transformar a tua casa. Eu quero transformar a tua família. Eu quero transformar a tua história. Glória a Deus. Jesus entra naquela casa em espírito, sem abrir a porta, sem pular pela janela. Ele entra em espírito. Ele diz assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. Porque Jesus sabia que os discípulos estavam com medo. Mas existia um discípulo que não estava ali, Tomé. E quando ele soube da notícia que Jesus havia ressuscitado, ele diz: eu só vou crer quando eu ver. 8 dias depois, Jesus aparece novamente na casa e diz assim: paz seja convosco. Aí Jesus vai até Tomé e fala assim: olha, Tomé, olha os cravos na minha mão, Tomé. Tomé, você só está crendo porque você está crendo. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Depois Jesus olhou para os discípulos, fez assim sobre eles e disse: recebe
o Espírito Santo. Aleluia. Mas agora a Bíblia diz que Jesus, ele fica mais 40 dias com os discípulos. E 40 dias com os discípulos foi os últimos dias de Jesus com eles. No último dia, Jesus chama os discípulos e fala assim para eles. Não está na Bíblia, viu? É pensamento meu. Jesus fala para eles assim: olha, eu fiquei com vocês 3 anos e meio. Eu ensinei para vocês tudo. Meu Deus. Ensinei a palavra de meu Pai para vocês. Eu capacitei vocês. E agora eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. É forte. Você pensa que vai ser fácil a sua caminhada, meu irmão? Meu Deus. Jesus te chamou para ser ovelha no meio dos lobos. Aleluia. Viu? Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso ministério diante de Deus. Aí Jesus fala: olha, agora eu vou subir para o meu Pai, mas eu não os deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador. E este Consolador, ele vai ser igual a mim. A palavra outro no grego significa meu irmão gêmeo. Jesus estava falando para os discípulos: eu vou enviar para vocês alguém parecido comigo, que vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Somente fiquem em Jerusalém, até que no alto vocês serão revestidos de poder. Quem quer poder aqui nessa noite? Quem quer ser revestido do Espírito Santo aqui nessa noite? Ele está aqui nesta noite. Jesus não te deixou órfão, não, viu? Jesus não te deixou sozinho, não, viu? Ele enviou o Consolador. Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse para os discípulos: somente fiquem em Jerusalém, até que no alto vocês serão revestidos de poder. A Bíblia diz que Jesus, ele é levado aos céus. Aparecem 2 varões de branco, falando para os discípulos: varões galileus, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará. Ele voltará, viu, igreja? Ele vai voltar e não vai tardar, não vai demorar, não. Amandará choras. Estou sentindo um som. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus morreu na Páscoa. Mas 50 dias após a Páscoa, tinha a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes, o povo se reunia para agradecer ao Senhor pela colheita maravilhosa e abençoada que eles tiveram no decorrer de todo o ano deles. E o povo estava ali festejando e agradecendo a Deus pela colheita, pela bênção do Senhor. Mas 120 pessoas não estavam participando da festa. 120 pessoas Deus chamou, Deus separou para orar. Eles estavam dentro de um cenáculo. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E aquele Pentecoste não foi igual aos demais. Aquele Pentecoste foi diferente, foi marcado aquele Pentecoste. Tua vida vai ser marcada, meu irmão. Aleluia! Vai ser marcada pelo poder do Espírito Santo. Fazia 10 dias que Jesus havia subido para o Pai. 10 dias, aquelas 120 pessoas estavam orando e obedecendo a ordem de Jesus, que
ficar em Jerusalém. Eles estavam orando. E de repente aconteceu algo diferente. Aleluia, Deus. De repente o Espírito Santo resolveu descer na terra. Glória a Deus, aleluia. No Antigo Testamento o Espírito Santo ele vinha na terra, capacitava o homem com a sabedoria de Deus e retornava para Deus. Mas a partir de Atos capítulo 2, o negócio ficou diferente. O Espírito Santo resolveu descer e permanecer conosco aqui na terra. Porque nós que somos a igreja do Senhor recebemos o Espírito Santo. Nós tomamos uma decisão na nossa vida de obedecer a Jesus e ficar em Jerusalém. Um dia você tomou essa decisão na sua vida. Um dia eu também tomei esta decisão na minha vida. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependo de ter tomado essa decisão. Eu não me arrependo de ter entregado a minha vida a Jesus Cristo. E eu sei que você também não se arrepende. Porque a melhor coisa é estar na presença de Deus. Eles estavam orando. De repente eles ouviram um barulho diferente. Era um barulho de um vento, mas não era qualquer vento. Era um vento veemente, impetuoso, e que encheu toda aquela casa na onde eles estavam reunidos. De repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles naquele momento. E se você crê nesta noite, o Espírito Santo, Ele está pousando sobre a tua vida, Ele está pousando sobre a tua casa, Ele está pousando sobre a tua família. E você chegou aqui dizendo: eu não aguento mais esta vida. Passa ano, eu vou para o culto, saio do culto, nada fica diferente. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está dizendo: vai ficar diferente. Aleluia. Eles receberam o Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Mas a Bíblia diz que estavam morando judeus que vieram de outras nações. E eles estavam morando em Jerusalém. Eles olhavam para aquele povo que estavam recebendo o Espírito Santo, que estavam falando em outras línguas. E eles diziam assim: mas o que é isso? Como esse povo pode falar na nossa própria língua que nós somos nascidos? A Bíblia diz que eles começaram a dizer: estão bêbados, estão embriagados. Ei, lembrei de Ana aqui agora. Ana, quando estava no templo chorando, se derramando na presença de Deus, o sacerdote sem visão falou: está bêbada, está embriagada. Mas não, Ana estava chorando para Deus. Ei, é muito bom quando a gente se derrama na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, a tristeza tem que salvar a alegria. Aleluia, Deus. Começaram a dizer: estão embriagados. Quem olha para você falando com Deus? Meu Deus, é forte. Eu de vez em quando eu tenho mania de falar sozinho. Estou lá trabalhando no pátio da empresa, eu estou lá falando com Deus. Tem gente que fala para mim: você está louco, está falando sozinho aí? Irmãos, não é que eu estou falando sozinho, não, é crente. Crente tem que ser louco na presença de Deus. Crente tem que ter intimidade com Deus. Falaram assim: estão loucos, estão embriagados. Aí o Pedrão se levanta lá, o apóstolo Pedro se levanta
nessa Eu palavra. creio, Pai. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Amém. Pastor, posso colocar a igreja de pé? Pode.